Galera, vamos lá, mais um dia de live, como prometido, e eu ia fazer uma live hoje, galera, de um tema diferente do que eu resolvi, porque na live que eu fiz, se não me engano, na quarta-feira, eu falei muito da... Eu falei muito não, eu falei de uma coisa que chamou atenção e eu recebi muitas mensagens sobre isso, eu resolvi aprofundar um pouco mais. Na live que eu comentei sobre rotina e a monotonia. E aí veio muita gente falando sobre isso, falei, caramba, meu, poxa, é um negócio bacana da gente falar. Então eu resolvi mudar o tema de hoje, por isso que eu coloquei como criar uma rotina de excelência, era um outro tema que eu ia falar, mas como a galera pediu, eu resolvi dar uma ajustada aí no conteúdo e no que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, era algo também que já estava programado para eu falar com vocês, mas estava mais para frente, eu acabei colocando agora aqui. Ó, a Ana Lígia, Aninha, ó o Leandrão aí, parceiraço do Me Proteja, bom demais, Everton, todo mundo aí online, legal, pessoal. Então, ó, vamos direto aí pro nosso bate-papo. Prometo que não tomarei muito tempo de vocês, sexta-feira, né, sextou, todo mundo já num clima de final de semana, apesar do dia frio, mas já é uma sexta-feira sempre é bom, né? Eu quando trabalhava no corporativo, adorava sexta-feira. Adorava. E eu cheguei a pegar um finalzinho daquelas mini cestas, né? E a galera gosta, né, da sexta-feira. O clima é gostoso, o ambiente fica mais leve, quem trabalha meio período e tal. E aí, quando eu resolvi sair do corporativo, que eu comecei a fazer um trabalho de consultoria, eu comecei a perceber que não era só sexta-feira o melhor dia. Deixa eu desligar meu áudio aqui do Note para não atrapalhar vocês. Eu comecei a perceber e comecei a gostar dos outros dias da semana, inclusive as segundas-feiras. E eu sei, galera, eu vou te falar, porque era assim comigo também, né? Domingo já dava aquela tristeza, porque a minha rotina não era muito estabelecida. E segunda-feira era um dia pesado. Então no domingo já ficava mal. Sabe quando a gente escuta as musiquinhas que passam na televisão em alguns programas, já começa a dar aquela depressão. Fala, pô, segunda-feira, dia chato e tal. Isso deu uma virada na minha chave depois que eu saí do corporativo, mas principalmente quando eu comecei a criar uma rotina de excelência para minha vida. E é isso que eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Muitas coisas da minha carreira, galera, e da minha vida pessoal mudaram depois que eu comecei a praticar isso, a colocar de fato em ação algumas coisas simples que eu fui vendo em muitos livros que eu li, pessoas de sucesso, as pessoas que têm um padrão de vida, não estou falando só de riqueza, tá? O tema não é riqueza, até porque ainda não sou um cara rico, estou buscando a minha riqueza, mas eu tenho uma riqueza de equilíbrio na minha vida pessoal e profissional e as coisas estão fluindo de uma maneira muito legal por conta dessa rotina que eu estabeleci, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente tem essa atitude, galera, de colocar uma rotina, eu falo pra vocês, muda radicalmente a nossa vida. Radicalmente a nossa vida. Isso tá muito ligado ao foco, né? Quando a gente começa a ter foco e começa a dizer não para muitas coisas porque você sabe qual é o teu plano. Eu já falei em alguns momentos aqui, não falei em uma live, mas é algo que o Joel, que é um dos mentores que eu tenho, que ele fala, cara, não tem plano B. É plano A e você vai até o fim no plano A. Só que para esse plano A dar certo, você precisa criar uma rotina. E aí, quando eu lancei essa questão da rotina e monotonia aí na quarta-feira, muita gente começou a falar, poxa, André, pra mim o negócio de rotina é um negócio chato e tal. E não é, na verdade a rotina é importante. O chato é a monotonia, né? Que é você, poxa, eu gosto de dar um exemplo, restaurante. Sabe quando a gente vai almoçar nos restaurantes aí, quando tem perto de empresa, ou até mesmo um restaurante da empresa que a gente trabalha? Você comer no mesmo restaurante, todos os dias, a mesma comida, não tem variedade. Poxa, isso é chato. Vira monotonia. Isso é chato. Agora, quando você começa a fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes, você acaba criando uma rotina. E aí, eu escuto muita gente falar também assim, poxa, André, eu estou insatisfeito com o emprego. Eu estou meio de saco cheio do que eu faço. E aí eu começo a perguntar nas minhas mentorias, vou descascando as perguntas, né? Gosto de entender o real motivo. E aí quando você vai mais profundamente, normalmente não é que a pessoa está insatisfeita com o trabalho, mas no como ela faz o trabalho. O como você faz toda a diferença, porque você tem que fazer as mesmas coisas todos os dias, só que o como você faz pode fazer uma diferença positiva enorme. É por isso que eu digo que uma rotina de excelência, ela pode mudar radicalmente a sua vida, como mudou a minha. Eu venho fazendo isso ao longo de uns 2 anos já,
E mudou muito, galera, mudou muito, principalmente tendo que trabalhar de casa, né? Porque eu resolvi não ter um escritório, eu resolvi trabalhar de casa porque eu acabo me locomovendo para um monte de lado aí, né? Quando eu vou dar treinamento, aula, palestra, as mentorias, pô, me encontro em cafeteria, padaria, em tudo quanto é lugar, então eu resolvi fazer esse tipo de trabalho da minha vida de uma maneira muito simples, mas se eu não tivesse a rotina, eu não ia conseguir fazer nada disso, né? E por isso que eu digo pra vocês, assim, toda vez que vocês criarem alguma coisa, seja pra vida pessoal ou trabalho, que no fim do dia é um só, é uma coisa, é uma bandeira que eu defendo muito, nós somos um só, não dá pra diferenciar, a rotina ajuda. E aí a ideia é trazer pra vocês esses insights. E quando eu falo de rotina, eu falei também na outra live lá, o nosso cérebro, ele de certa forma, ele não quer muito esforço, né? E alguns exemplos de rotina que a gente faz no dia, quando você acorda, a forma com que você escova os dentes, a maneira com que você vai fazer o seu café, a maneira com que você toma o seu café da manhã, a maneira com que você vai para o seu trabalho, são situações e ações que você já faz de maneira automática. Isso é bom para o cérebro, sabe por quê? Porque o seu cérebro ele precisa de energia para gastar com coisas importantes. As coisas do dia a dia, da rotina, precisam de alguma maneira ser automatizadas. A grande sacada é quando a gente começa a fazer isso de maneiras diferentes, a mesma coisa. Isso é fundamental. Por isso que eu estou pegando muito aqui na diferença de rotina e monotonia. Rotina e monotonia. Não seja monótono, né? Um outro exemplo clássico, né, que eu passei há pouco tempo aí, sobre isso também, em relação a casamento, né? A gente fala, às vezes escuta muito, eu já falei muito disso. Poxa, o casamento está na rotina, o casamento caiu na rotina. Se tem uma rotina, depois que eu fui entender isso, né? Mas se você tem uma rotina do casamento, mas que você conduz o teu casamento de maneiras diferentes, poxa, pode dar certo. O problema é quando o casamento cai na monotonia. E aí é um problema, é onde acontecem as separações. Então, eu tô dando exemplos do dia a dia aqui, gente, para tangibilizar para vocês e a gente trazer agora para nossa realidade aqui do trabalho, do dia a dia, do que a gente pode fazer de fato de diferente. Portanto, a grande sacada é o quê? É a gente fazer assim todos os dias as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes. Essa é a grande sacada de você ter uma rotina de excelência. Fazer as mesmas coisas, só que de formas diferentes. Isso ajuda demais, o cérebro precisa disso. Porque aí você vai ter energia para gastar com o que de fato vale a pena. Beleza? Ó, o que eu trouxe aqui para vocês, galera? Eu trouxe 10 ações, 10 ferramentas. São coisas que eu utilizo, de novo, eu pratico, não é, André viu num livro, vi num livro, eu já vi em estudos, treinamentos que eu fiz, e aí eu consolidei 10 ações aqui importantes que pra mim funcionam muito, e eu vou compartilhar com muito carinho aqui com vocês, de coisas que deram certo pra mim, que dão certo pra mim até hoje, sobre a minha rotina, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, mas o que eu quero trazer aqui um ponto antes, eu até anotei aqui pra não esquecer, ó, pessoas realizadoras tem o ritual matinal muito bem definido para poder recarregar as energias, recarregar as baterias. E quando eu falo isso, galera, o momento, na minha opinião, tá? O momento matinal quando a gente acorda é um momento muito importante. E quando você acorda, se você vai tomar um café da manhã em paz, se você vai ler um livro, se você vai fazer uma atividade física, se você quer fazer uma meditação, seja o que for, esse momento da manhã é muito importante. Quem tem um ritual da manhã, um ritual matinal muito bem definido, normalmente tem um dia muito produtivo, com uma rotina muito bem estabelecida. Lembrem-se disso, a parte da manhã é fundamental para que o nosso dia seja muito bom. Isso é muito importante, é algo que eu pratico muito e tem dado muito certo aí ao longo da minha vida profissional e pessoal. Agora vamos para as 10 ações que eu anotei aqui, que eu guardei para vocês, eu consolidei, estava tudo muito na minha cabeça e eu fui colocando no papel. No papel não, no meu bloco de notas aqui para poder compartilhar com vocês. Então, ó, se não tem caneta, pega papel ou notas aí do seu celular para vocês tomarem nota do que eu vou dizer aqui e colocarem em prática a partir de hoje, a partir desse final de semana. São coisas que funcionam muito para mim, vocês vão ver que são simples, galera, simples de vocês colocarem no dia a dia para estabelecer uma rotina de excelência. Beleza? Pegaram caneta aí? Tá no bloquinho de notas? Então vamos lá, ó. 10 ações aí, 10 ferramentas muito simples para vocês colocarem em prática. Bora? Então vamos lá. A primeira, ó, muito importante, não negligencie
Nenhuma das 10. E essa principalmente porque essa maioria das pessoas deixam passar. Identifique o que te distrai. Primeira, identifique o que te distrai. E aqui, ó, primeira dica que eu quero passar sobre esse primeiro ponto é assim, o celular. O celular para você é um recurso ou uma distração? Tome cuidado com isso. Amigos que não agregam em nada. Galera, eu vou falar para vocês, nesses últimos 2 anos, eu me distanciei de algumas pessoas. Não porque eu não gosto, mas porque não estava me agregando. Então hoje o que eu faço? As pessoas que me agregam, que tem uma troca, sabe aquela coisa a delícia da vida, que tem coisas que você sabe muito mais do que eu, e tem coisas que eu sei mais do que você. E essa troca é maravilhosa. O Caio Carneiro fala muito disso, né? Então isso é maravilhoso, galera. E aí, amigos, colegas que não agregam em nada, cara, se tá sendo uma distração para você, elimina. Elimina da sua vida, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, galera, nenhum. Ó, muita balada, eu sempre gostei muito de sair para tomar um chopp, para tomar uma cerveja com os amigos, faço até hoje. Só que eu diminui muito, porque isso estava me atrapalhando. Estava atrapalhando a minha trajetória profissional, a minha carreira, estava atrapalhando a relação com as minhas filhas. Então diminui um pouco, não que você tenha que ser radical, mas diminui. Será que precisa fazer tanto? Será que 2, 3, 4 vezes a semana não é um exagero da gente fazer isso? Relacionamentos improdutivos, galera. Tá com alguém que não tá sendo produtivo, que a pessoa não tá evoluindo com você, ela não te ajuda, não te incentiva, larga, a vida é curta, a gente só tem uma passagem aqui, galera. Depois que a gente for, não sei o que acontece depois que a gente for daqui pra uma melhor, né? Mas, cara, passa rápido. Então, esses relacionamentos que não fazem bem, não agregam em nada, desencana, sai. Então, a primeira ferramenta, identifique tudo que te distrai, anota isso e aos poucos vai tirando, vai eliminando. Tem que eliminar. Se você não eliminar isso, você não consegue estabelecer uma rotina. Elimine, beleza? É a primeira ferramenta. Segunda ferramenta, ó, levantar cedo. Isso foi uma dor, galera. Eu sempre, ó, meu pai tem esse costume, né? Meu pai, ele acorda, agora tá aposentado, tá feliz da vida, né? Viajando o mundo aí, tá felizão. Mas final de semana eu lembro, cara, às vezes pra casa dele acordar 11h30, meio-dia, domingão, 2 horas da tarde. E eu tava num ritmo desse também de final de semana, né? E aí eu falei, caramba, quando eu me vi essa chave, que eu comecei a ver alguns estudos científicos sobre isso, eu comecei a acordar cedo. Hoje a minha rotina ela é muito bem estabelecida, minha rotina matinal, principalmente, meu ritual matinal, né? Eu procuro acordar sempre às 5 horas da manhã, eu tenho toda a minha rotina aqui, eu já compartilhei alguns momentos aqui com vocês, né? Que eu faço minha meditação, minha leitura, eu produzo meus conteúdos, e aí eu saio pro trabalho, aí eu tenho minha rotina de saída também muito bem estabelecida, isso me ajuda demais. Se vocês começarem a fazer isso, tenho certeza que vai ajudar muito. Então levantar cedo, sabe uma coisa que vai ajudar também levantar cedo? Vai te deixar na frente dos seus concorrentes. 1, 2 horas que você acorda antes da maioria, porque a média não acorda cedo. A média não acorda cedo. Se vocês querem ser a média, continue acordando tarde. Se quer sair da média, ficar acima da média, comece a acordar cedo. A sua produtividade, o seu foco pode melhorar muito. Essa é a segunda ferramenta. A terceira ferramenta, que é o que eu falei que está dentro da segunda aqui, ó. Meditação. Eu não acreditava nisso, galera. Para você começar a ter uma rotina legal, a meditação ajuda muito. Vocês já perceberam, eu sou um cara muito enérgico, eu falo às vezes muito rápido, às vezes eu tenho que me policiar aqui para dar uma pausa, falar de maneira cadenciada. Eu já cheguei a tomar medicamento floral para poder dar uma acalmada no ânimo, não adiantou, eu ficava irritado só Eu não sei se vocês já tomaram floral, aí você tem que tomar as bolinhas, né? Aí são 3 bolinhas a cada, sei lá, tantas horas. Aí você tem que ficar apertando lá o negocinho. Aí você tem que esperar cair 3 bolinhas. Aí cai as 3 bolinhas, você toma. Se cai 4 bolinhas, a quarta bolinha você não pode tomar mais. Aí você tem que jogar fora a bolinha. Você não pode colocar a bolinha dentro do frasco. Aquilo me irritava. Eu joguei fora o remédio, pra vocês terem ideia. O manipulado que eu fiz. Não adiantou. Eu tentei várias coisas, galera. Já tentei várias coisas. Eu tentei até acupuntura, que não adiantou muito, no meu caso. E o que adiantou de fato, que eu não acreditava, era meditação. E eu comecei a fazer meditação de manhã, e aí cada um tem um horário, pode fazer à noite, à tarde, de manhã. De manhã pra mim funciona muito. E meditação assim, o André medita 30 minutos por dia. Eu comecei com 3 minutos, faço 5. Hoje o meu recorde de meditação são 8 minutos. 8 minutos que eu consigo meditar. E aí eu faço meditação guiada. Eu tenho um aplicativo que eu uso muito aqui. Depois quem tiver interesse, me manda um direct aí que eu mando pra vocês qual é o aplicativo. Gente, ajuda demais fazer meditação. Utilizem essa ferramenta a favor de vocês para fazer uma rotina de excelência. Quando eu não medito, o meu dia é outro. É muito pior. Eu tenho, por exemplo, quando eu vou dar palestra,
a gente sente aquele medinho, né? Aquela aflição. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, que eu vou entrar numa sala nova, eu pratico meditação, porque eu sei que eu estudei para aquilo, eu me esforcei muito para aquilo, e para que a minha rotina seja boa ao longo de 1h30, 3 horas, 4 horas, eu faço a meditação antes, e ajuda demais. Então, ó, 3, né? Ferramenta número 3, meditação. Ferramenta número 4, essa aqui eu chamo 5x2. Ferramenta número 4, 5x2. Essa aqui, galera, o que é essa 5x2? Essa aqui parece simples, mas ajuda muito. De segunda a sexta, você vai construir as áreas da sua vida. Espiritual, a tua área amorosa, de amizade, social, todas as áreas da sua vida. Você vai construindo o teu trabalho, o teu esforço, tudo que você tem que fazer de trabalho de segunda a sexta. Você vai construindo, e pau no gato, vai pras cabeças. Trabalho. 5. E o por 2, que é o final de semana, que é o sábado e domingo. O que eu uso no final de semana pra mim? Como se fosse a minha recompensa. Então eu trabalho muito focado, muito dedicado, com muita excelência, com muita rotina, de segunda a sexta. Quando chega o final de semana, na minha consciência, é como se fosse a minha recompensa por todo o trabalho que eu fiz durante a semana. Utilizem essa técnica, galera, 5x2. Ah, André, mas você não trabalha no final de semana? Eventualmente eu pego aqui, às vezes eu tô com algumas ideias, eu pego o note, começo a colocar tal, mas não é prioridade para mim. Final de semana o que é? É o bendito do equilíbrio, galera. É onde eu tenho momentos de lazer com as minhas filhas, que eu já falei para vocês aqui. É onde eu tenho os momentos de ter criatividades. Eu penso em umas coisas no final de semana, eu vou anotando aqui, mas eu não trabalho. Eu coloco lá no meu estacionamento de ideias. Então utilizem essa técnica 5x2, 5 dias da semana, de segunda a sexta. Vai construindo aí a tua carreira, a tua vida, em todas as áreas da sua vida, e deixa o final de semana como recompensa. Esse equilíbrio, ele é muito importante pra gente criar uma rotina, beleza? Esse daí é o quarto, hein? 5. Coloque no papel todas as suas atividades e tarefas. Coloque no papel. Muitas vezes, muitas pessoas que eu atendo, na hora que eu vou perguntar da tarefa, qual é a sua tarefa? Ah, isso. Sempre esquece. Aí eu começo a entrar no detalhe. Segunda-feira, o que você faz? Terça-feira, o que você faz? Quarta-feira, o que você faz? Esquece. Coloque no papel. Sabe por quê? O nosso consciente, ele é muito poderoso. Você tem que sugestionar o teu subconsciente. Então, na maneira que você vai falando quais são as suas atividades, colocando no papel, ele vai jogando pro teu subconsciente e isso vai ficando muito claro qual é a tua rotina no dia. Lembra da questão de você automatizar os processos? Você fazer as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes? Essa técnica ajuda muito. Então, ó, número 5, coloque no papel as suas atividades e tarefas, beleza? Número 6, liste suas atividades no final do dia anterior. O que eu quero dizer com isso, galera? Ó, hoje é sexta-feira, beleza? Eu já tenho a minha agenda preparada, eu tenho um compromisso até final de fevereiro, pra vocês terem ideia da minha agenda, já tem lá. Só que todos os dias, vou dar um exemplo, ontem, quinta-feira, no final do dia, quando eu acabei de fazer as minhas atividades, eu dou uma olhada no que eu vou fazer na sexta, que seria hoje. Ah, que eu teria, uma consultoria de manhã, depois à tarde eu teria uma prospecção, aí às 15 horas eu já tinha preparado para fazer a live com vocês, depois eu vou ter uma próxima consultoria, eu já vou planejando no dia anterior as atividades do dia seguinte, isso ajuda demais também. Ah, vou falar, André, mas dá trabalho fazer todos os dias. Lembra da rotina? Quando você começa a fazer isso todos os dias, vai virar algo automático e vai te ajudar muito a você perseverar todos os dias nas tarefas, atividades e metas que você precisa cumprir naquele dia. Ajuda muito. Acabou o dia com as atividades, a última coisinha que você deixa lá para fazer, deixa eu colocar o que eu de fato preciso fazer amanhã. Isso ajuda muito, tá? Então essa foi a ferramenta número 6. Ferramenta número 7, galera, ó. Esteja 100% presente na atividade. Esteja 100% presente na atividade. Eu trouxe até o livro que eu estou lendo aqui, do Joel também. Recomendo que vocês leiam. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Ó. Esteja, viva e permaneça 100% presente. Cara, esse livro é fantástico. Ele é prático, ele é direto ao ponto, porrada direto. Sensacional. Ele ajuda muito a você estar presente 100%. Ajuda muito. Eu tava com uma cliente hoje, foi a primeira reunião que eu fiz com ela hoje. E a gente tava conversando e tal, e eu falei pra ela, cara, eu tô com você aqui. Porque ela falou, meu celular tá bombando aqui, o WhatsApp bombando de cliente e tal. E eu deixava ela olhar, deixava a primeira sessão, a gente tava conversando e tal. E eu tava aqui com ela, ó. 1 hora e 15, eu fiquei com ela, que eu tava 100% presente. Ela percebeu isso. Eu me entrego, que nem eu tô com vocês aqui, eu tô 100% presente. Eu tô dedicado aqui, eu me preparei pra poder falar com vocês
sobre esse tema. Por mais que seja um tema que eu tô falando todos os dias, eu me preparei, eu criei um roteiro aqui do que eu vou falar para vocês, de maneira estruturada, porque eu estou 100% presente. Façam isso todos os dias nas atividades que vocês vão exercer. Isso ajuda demais. 100% presente, sempre no que você estiver fazendo. Beleza? Essa é a dica número 7. Ferramenta número 7. A ferramenta número 8, galera. Arranje tempo para os seus hobbies. Arranje tempo. Sabe por quê? Tem muita gente que é workaholic, né? Já ouviram falar nesse termo? Workaholic, trabalha muito, só pensa em trabalho, fica 14 horas trabalhando, não tá nem aí pra família, não tá nem aí pros amigos, não tá nem aí pras coisas que você gosta de fazer, seus hobbies. Arranje tempo pra isso, galera. Eu tenho os meus hobbies aqui, eu sempre arrumo tempo, seja 30 minutos, 1 hora, final de semana, pro que eu gosto de fazer. Eu adoro pescar, por exemplo. Eu tô morrendo de vontade de pescar de novo, faz tempo que eu não vou. Tem uns amigos aí que eles nem estão online aí, depois eu preciso até dar uma puxada na orelha deles aí pra gente começar a organizar as pescas, porque eu gosto. É o momento que eu tô lá, eu tô quieto, eu tô fazendo o que eu gosto, arrumando as tralhas de pesca. Outra coisa que eu gosto de fazer assim, durante a madrugada, é jogar videogame online. Eu adoro. Tem gente que, jogar videogame? Pois é, mas eu gosto, é meu hobby. Isso me distrai, isso me deixa tranquilo. Ficar quieto é um hobby. Eu adoro ficar quieto, às vezes eu fico em casa aqui, pessoal, desligo tudo, eu fico só no silêncio, vou ler um livro. Hoje ler livros pra mim é um hobby, eu adoro. Procure o seu e arranje tempo pra fazer isso, porque isso ajuda também na tua rotina. Arranje tempo para o seu hobby. Essa é a ferramenta de número 8. Ferramenta de número 9 que eu coloquei aqui, ó. Dedique tempo para refletir. Galera, dedique tempo para refletir. E eu anotei uma frase aqui que eu quero falar para vocês antes de discorrer um pouco sobre essa ação. É bom comemorar o sucesso. É bom comemorar o sucesso. Mas é mais importante prestar atenção nas lições do fracasso. Olha essa frase, gente. Quando eu li isso daqui, eu anotei, falei, poxa, eu vou trazer isso na live. É muito bom comemorar o sucesso e eu sempre fui fã disso, né? Nas equipes que eu tive, eu sempre comemorei as pequenas e as grandes vitórias, o sucesso. E aí quando eu li essa frase, eu falei, pô, mas é mais importante você prestar atenção nas lições do fracasso. E às vezes a gente não olha para isso, né? A gente teve fracasso em alguma área, teve uma desilusão em um determinado assunto e a gente deixa passar. A gente não olha com aquele olhar de falar assim, poxa, isso aqui é importante, hein? E quando eu comecei a prestar atenção nisso, principalmente nas vendas, quando eu começava a fazer venda de seguro de vida, por exemplo, quando a venda não era concluída, eu ficava pensando, poxa, o que eu falei que não foi legal? Onde foi que eu fracassei? Qual foi a palavra que eu utilizei ou a expressão que eu utilizei que não foi boa para eu não repetir de novo? E aí você vai fazendo um caderninho, de novo, anotação, porque se você confiar no cérebro, gente, já era. Terceirize a sua memória. Essa eu aprendi com um cara chamado Rafael, que trabalha numa seguradora. Ele falou, André, eu terceirizo toda a minha memória. Quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, meu, que sacada maravilhosa. Então terceirize, eu anoto. Tudo que eu pegava de lições com fracasso, eu Clínica de estética que eu tive durante 8 anos. Poxa, a gente quebrou. Quantas lições eu tive ali no empreendedorismo, empresa com 24 funcionários, sabe, fazendo gestão de pessoas. Era maravilhoso. Na época doeu muito, mas depois, olhando como se fosse um filme para trás, poxa, quantas lições a gente aprende ali. Então, preste atenção com as lições que o fracasso nos traz, porque o fracasso vai fazer parte, gente. Tem algumas literaturas que dizem, né, que para você ter muito sucesso tem que quebrar aí, ter fracasso 1 ou 2 vezes. Eu não sei até que ponto isso é verdade, eu já quebrei feio, né? Mas consegui resgatar e tamo aí, firme e forte. Legal? E a 10ª ferramenta, que tem a ver com todas essas 9 aqui, para que dê certo, para que você coloque em ação, é criar o hábito. E para você criar o hábito, existe já base científica que fala disso também. Eu já comentei isso com vocês sobre o meu café. Quando eu aprendi a tomar café sem açúcar, sem adoçante, a sentir o gosto do café, o paladar do café. Coloque tudo isso, galera, em 21 dias. Em 21 dias para você fazer de maneira automática, para que aquilo entre dentro de você e você fale, poxa, automatizou. Isso é importante, tá? Dentro dessas 10, galera, eu tenho uma ferramenta que é uma agenda extraordinária que eu chamo aqui, que eu li um livro do Paulo Vieira chamado O Poder da Ação. Não sei se vocês já leram. Quem não leu, eu recomendo muito que leia. É um livro gostoso, ele é fácil de ler, dá muita porrada também. Eu gosto desses livros, né, que traz uma realidade pra gente, vários tapas na cara. E quando eu li esse livro, em um determinado ponto lá, ele me indicou um site dele, que tem uma agenda extraordinária, da vida extraordinária. Eu tenho essa agenda num PDF,
Quem tiver interesse, me manda no direct que eu repasso para vocês também, tá? Mas eu só vou mandar para quem pedir, não vou disponibilizar aqui à toa, não. Quem quiser, fala, André, me manda a agenda da vida extraordinária. Coloca aí que no meu direct que eu encaminho para vocês. Aí eu tento mandar aqui no Instagram, se não der, você me passa o celular que eu mando pelo WhatsApp, tá? Eu mando no anexo do WhatsApp. É bem simples que você consegue montar a tua agenda de segunda a sexta-feira por horário, e aí você vai colocando a tua rotina lá, de segunda a sexta, deixa o final de semana como recompensa, coloca tudo, implantou ação durante 21 dias. Vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar, radicalmente. É um negócio assim, é surreal, gente. Eu falo porque eu vivencio isso há 2 anos. Eu não tinha isso antes. Eu achava que a rotina era chato. Depois que eu comecei a construir uma rotina de excelência com todos esses passos, a minha vida pessoal e profissional mudou radicalmente. Eu tenho tempo para fazer tanta coisa, tem gente que está perto de mim e fala assim, nossa André, como você consegue fazer tudo isso daí? Eu falei, porque eu tenho uma rotina, eu tenho tudo na minha agenda, eu sei exatamente o que eu vou fazer até fevereiro. E um dia antes, eu dou uma olhada, se tem que fazer pequenos ajustes, se não tenho, e vamos para cima. Isso ajuda demais, tá? Então, quem quiser, me manda depois um direct aí que eu mando essa agenda da vida extraordinária para vocês poderem começar a estabelecer essa rotina, tá bom? Portanto, o recado central que eu quero passar para vocês, além das ferramentas aqui, galera, é assim, ó, valorize as rotinas e elimine totalmente a monotonia da sua vida. Valorize a rotina e elimine a monotonia. Sabe por quê? Tem algo que é muito, muito, muito importante. Você vai criar, sabe o quê? Um círculo virtuoso e não um círculo vicioso. Vai ser um círculo virtuoso na sua vida. Tenha certeza. De novo, não acredite no que eu estou falando. Faça o teste. Coloque em prática e depois você me diga. Depois vocês me digam aí se vocês acharam que vale a pena, que não vale a pena, se o negócio é bom, se não é bom. Vocês perceberam, galera, até agora, ó, essas 5 lives que eu me comprometi a fazer com vocês essa semana, eu me doei muito aqui pra vocês e eu tô entregando, cara, praticamente tudo que eu sei, tudo que eu pratico aqui que tá dando certo. Mas coloque em prática, de nada vai adiantar tudo que eu tô passando se vocês não colocarem em prática, não testar. Beleza? Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, um grande beijo, abraço e até a próxima live. Valeu!